Vamos ler a palavra de Deus no livro de 1 Reis. No Velho Testamento nós não temos cartas, nós só temos livros. Às vezes alguém fala Primeira Reis ou Primeira Crônicas, né? Só temos livros, então é tudo no masculino, né? 1 Reis, primeiro livro dos reis. Vamos ler aqui no capítulo 9, a oração de Salomão, capítulo 8, né? Capítulo 8, vamos ler aqui do versículo 26 ao 32. Primeira vez, 8, 26 a 32. Na Almeida Corrigida Fiel diz assim: agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra, o céu e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que edifiquei. Porém, atende à oração de teu servo e à sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos estejam atentos noite e dia para este templo, para este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer, voltado para este lugar. Ouve a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem voltados para este lugar. Sim, ouve tu do lugar da tua habitação no céu, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo, lhe for exigido que jure, ele vier jurar diante do teu altar, neste templo, ouve então do céu, age, julga os teus servos, condena o culpado, fazendo recair sobre a sua cabeça o seu proceder, e inocenta o justo, retribuindo-lhe segundo a sua justiça. O tema de hoje é oração e vida santa é uma interdependência. Extraí esse tema da frase de E.M. Bounds, que eu compartilhei lá no grupo hoje. Oração e vida santa são uma coisa só. Elas agem e reagem mutuamente. Nenhuma delas pode viver nenhuma delas pode sobreviver sozinha. A ausência de uma significa a ausência da outra. Então, eu procurei esse texto de 1 Reis, capítulo 8, depois capítulo 9, vou comentar algumas coisas do texto, porque ele fala justamente sobre essas duas coisas, né? Oração e perdão. E talvez por isso que a gente não vê muita gente orando, né, em culto de oração, porque tem que ter vida santa para orar. Não sei se essa é a razão, né? Eu sei que alguns é porque trabalho, estudo à noite, a gente não pode julgar, né? Mas que é verdade essa frase? E eu fui consultar, relembrar alguns textos da Bíblia, e sempre realmente a santificação está junto com oração, e oração junto com santificação, com vida santa, né? Então, por isso, a gente tem que lembrar que oração e vida santa é uma interdependência. Quer dizer, uma relação de dependência, uma depende da outra. A sobrevivência da oração é a sobrevivência da vida santa. E isso é uma interdependência, uma depende da outra. Então, a oração depende da presença ou da atuação da vida santa, e a vida santa depende da presença ou da atuação da oração. Entende? As duas coisas juntas. Nós precisamos das duas coisas ao mesmo tempo. Nesse sentido, escreveu John Bunyan,
aquele que é o autor do livro Peregrino, que é o segundo livro mais conhecido do mundo, né? Mais lido do mundo todo, depois da Bíblia, o Peregrino. Então ele escreveu, e ele viveu no século XVII, né? Nasceu em 1628, morreu 60 anos depois, em 1688, por causa da perseguição que ele sofreu, ficou a maior parte da vida dele quase na prisão, por causa da pregação do Evangelho, né? E foi lá na prisão que ele escreveu o Peregrino, e a gente tem essa pérola preciosa, que é o livro Peregrino. Vamos já ler o livro Peregrino? Nós temos ele em vídeo. Precisamos um dia marcar, um dia e assistir ele. É muito bonito. Tem a versão, o Peregrino, como se fosse naquela época do século XVII, e tem a versão moderna do Peregrino nos dias atuais. A gente podia assistir primeiro aquela antiga, um de outro dia assistir a versão moderna. Muito bom. Melhor é ler o livro, né? Mas temos essa possibilidade de assistir o vídeo, e que é muito interessante. E como ele descreve a nossa realidade neste mundo através desse personagem chamado Peregrino. Então, tem que... Parece que o título do vídeo ficou sendo Cristiana, que depois ele sai sozinho, deixa a mulher com os filhos na cidade da destruição, e aí depois de um certo tempo, quando o Peregrino já chegou no céu, ela sai com os filhos também, se arrepende, né? E sai também em busca da cidade celestial, parece que chama Cristiana, se não me engano, o livro. Tem o vídeo também, contando essa história como se fosse também nos dias modernos. Vamos começar a marcar uns dias aí de cinema evangélico. Um dia para fazer essa tela crente. Tela crente, né? É bonito de ver, viu? E aí a gente tem data show, dá para ligar e ver, fica bem bonito. Então ele disse naquele tempo, pensando nessa ideia de vida santa e oração, ele falou: a oração fará o homem parar de pecar, ou o pecado seduzirá a parar de orar. Realmente, quem não ora é porque não tem uma vida santa, porque o pecado faz parar de orar, né? Mas a oração faz parar de pecar, então faz o quê? Uma vida santa. Então é muito interessante fazer essa conexão. Então vamos lá olhar aqui, antes de entrar lá em 1 Reis, lembrar o seguinte: quando Davi queria edificar o templo, está lá em 2 Samuel capítulo 7, ele queria edificar o templo, e ele falou para Natã, que era o profeta: eu vou construir o templo, Senhor, eu estou num palácio, e a tenda do Senhor está lá, né, coberta ainda por peles de animais. O profeta falou o que para ele? Primeira mão falou o quê? Vai, né, o Senhor é contigo. Aí Deus veio falar com ele de noite, com o profeta: vai lá falar com o meu servo Davi que ele não vai construir. Quem vai construir vai ser o filho dele. Porque Davi foi um homem de guerras, derramou muito sangue. Então Deus falou: no tempo do filho dele eu vou dar paz, haverá um reinado de paz. Então ele vai construir o templo. Interessante, né? Deus podia ter permitido Davi construir, mas por causa disso ele falou que não iria permitir. Então, Davi fez o quê? Davi, pelo menos, ele louvou a Deus, ele recebeu aquela promessa que sempre haveria um descendente na família dele para ser rei até a vinda do Messias. E realmente, todos os reis foram descendentes de Davi. A gente vê a genealogia em Mateus, vê a genealogia em Lucas, né? É uma descendência, a linhagem da tribo de Davi, a tribo de Judá, né? Davi era da tribo de Judá. Então, há toda a genealogia envolvida nisso. Agora, então, no capítulo 8 de primeiro livro dos Reis, nós temos Salomão já construiu o templo, já dedicou o templo ao Senhor. E no verso 26 a 32, que é o texto que eu li no começo, ele está falando com Deus: atende a minha oração, Senhor. O templo aí está construído, né? Atende agora a oração. E quando alguém vier aqui orar, porque pecou, então ele traz uma lista grande aqui, né? De situações quando o homem iria pecar, chegando ao ponto de dizer no verso 46, porque não há homem que não peque. Então todos precisariam um dia ir ao templo, pedir perdão, e ele está pedindo a Deus: Senhor, então ouve a oração e perdoa. Por que perdoar? Porque precisa ter uma vida santa. Porque para orar, para Deus ouvir, precisa ter uma vida santa. Então perdão vem primeiro. Então, Tiago vai lá
depois de muito tempo, vem e nos escreve, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Então, o perdão deve estar presente na oração. Por isso, quando a gente vai orar, Jesus já nos lembrou que nós devemos não só invocar o Senhor, que o reino venha, que a sua vontade, que é santa, que é maravilhosa, que é boa, agradável, seja feita em nossas vidas, que o nome do Senhor seja santificado. Então, quando a gente faz os outros pedidos, entre eles está o quê? Pedir perdão, né? Perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aos que nos ofendem. Porque uma vida santa precisa de perdão, precisa de confissão. E isso faz com que a oração seja ouvida da parte de Deus. Então, quando Deus responde a Salomão, no capítulo seguinte, 1 Reis, capítulo 9, ele logo diz, no verso 3, ouvi tua oração, tua súplica. Lembra que Salomão começou muito bem o reinado, construindo o templo, promovendo aquele culto maravilhoso de inauguração, dedicação do templo, e durante todos os primeiros anos do seu governo, ele esteve fiel, obedecendo a Deus. Deus está ouvindo a sua oração. Ele só vai se perverter lá no final da vida, casando com muitas mulheres cananeias, de Sidom e de outros povos vizinhos que levaram ele à idolatria. Mas ele está escrevendo isso no tempo, está ouvindo Deus falar com ele no tempo, e está vivendo uma vida santa. Vivendo uma vida santa. Então Deus fala com ele, ouvi a tua oração e a tua súplica. E ele diz no verso 4, então, ele diz, estou vendo a sua oração, mas se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e retidão. Bem, todos nós sabemos que Davi pecou. O mesmo Salomão escreveu ali, né? Porque não há homem que não peque. Mas Davi foi um homem que se redimiu. Então ele passou uma vida santa, viveu uma vida santa. E ele terminou vivendo a sua vida uma vida santa. Isso que é bonito. Então ele se torna referência para Salomão. Deus falando com ele, se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e retidão, para fazer conforme tudo que te ordenei. Então, vida santa, obedecer a palavra, obedecer as instruções, os mandamentos, os estatutos do Senhor. Então, Deus vai fazer o quê? Vai ouvir a oração, vai atender a oração. Então, oração e vida santa é uma interdependência. Nós oramos porque temos uma vida santa. Isso é uma coisa só. E nós vamos agir e reagir sempre por causa disso. Porque temos uma vida santa, porque nós oramos. Nós oramos porque temos uma vida santa. E sabemos que não podemos sobreviver sem uma coisa ou outra. Nós precisamos tanto de oração como de uma vida santa. Então o Senhor ouve as nossas orações e vamos continuar clamando a Ele, sabendo que Ele tem bênçãos maravilhosas para nos conceder, especialmente agora, né, quando estamos orando pelo Brasil. Hoje de manhã nós estávamos lá, naquela reunião, em frente ao quartel, e um momento, todo mundo ajoelhou para orar. Eu sei que alguns oraram lá, fizeram reza, mas eu estava fazendo oração mesmo para Deus. Estava lá orando, com o joelho na terra ali, orando pelo Brasil, orando pela nossa cidade, orando para Deus salvar o Brasil. Então, muita gente está orando no Brasil, todos os lugares do Brasil, estão falando em Deus, estão invocando o nome de Deus. Então é um momento bom, mas para a gente ensinar o nosso povo também, que para orar precisa ter uma vida santa. Não adianta ir lá dobrar os joelhos se não está vivendo uma vida santa. Precisa abandonar os maus caminhos, precisa abandonar a idolatria, precisa abandonar a corrupção. Se alguém está mentindo, tem que abandonar a mentira. Se alguém está vivendo uma vida errada, tem que abandonar a vida errada, não é? Seja o que for que estiver fazendo, para que Deus possa ouvir as nossas orações, sarar a nossa terra e abençoar a nossa nação. Então vamos orar também hoje, mais uma vez, não é? Nesse sentido. Nós estamos vendo coisas acontecendo até de violência no Brasil por causa desse movimento. Que Deus livre o nosso povo e venha trazer paz para o nosso Brasil, mas nos dar um Brasil novo, um Brasil salvo, um Brasil diferente, um Brasil onde realmente Jesus, pode chamar para já, seria uma plastiquinha aí, não tem problema, cair ali.
Cadê?